Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Eu tô passando por aqui para compartilhar com vocês sobre o meu testemunho. Há mais ou menos 9 anos atrás, apesar de ser psicóloga, ter formação em gestão de pessoas, em amar vidas, naquele momento eu não tinha amor à minha própria vida. E nesse período eu fui diagnosticada com uma depressão pós-parto. Mesmo tendo todo esse conhecimento sobre depressão, sobre esse sentimento que invade o coração, invade a alma, eu não consegui ter clareza de que aquele sentimento tinha me alcançado. E junto com essa depressão, que me colocava como sendo incapaz de cuidar dos meus filhos, como sendo uma esposa não adequada para o meu marido, ou até mesmo incapaz de cuidar dos negócios, eu não tinha alegria de viver, eu já não tinha mais vontade de permanecer viva. E durante esse período, junto com essa depressão que me deixava cada vez mais quieta, isolada, cada vez mais distante das pessoas que eu amava, veio também a insônia. E eu passava noites e noites e noites em claro. E numa dessas noites, eu não tinha a quem recorrer. Uma característica muito marcante da depressão é a solidão. E apesar de eu ter marido, filhos, familiares que me amavam, e eu me sentia amada por eles, ainda assim, eu me sentia muito sozinha. E o mundo tenta te convencer que as riquezas do mundo, são importantes. Então, quando essa tristeza estava instalada no meu coração, as pessoas me perguntavam: mas por que você está triste, Ana? Você tem tudo, você tem marido, você tem filhos saudáveis, você tem saúde, você tem uma empresa próspera, por que você está triste? Ninguém entendia. Muitas pessoas achavam que era uma frescura, que era uma tristeza momentânea, ou que era uma crise de identidade. Mas na verdade ali eu tinha um sentimento dentro de mim de não mais ter amor pela minha própria vida. E numa dessas madrugadas, acordada, eu decidi colocar um fim nesse sofrimento, nessa angústia, nessa solidão. Porque nessa hora a gente não enxerga uma luz no fim do túnel. A gente acha que a solução é terminar com o problema. E eu morava numa cobertura e eu subi para o 2º andar e fui para o parapeito da piscina. E eu não lembro de buscar Deus nessa hora. Eu não tinha a experiência com esse Deus vivo. E eu olhei para baixo, eram 11 andares. E eu só lembro de dizer que o sofrimento ia acabar. Que eu ia ser liberta daquela dor que me consumia. Mas por um toque de Deus, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, Deus acordou a minha filha. E a minha filha acordou o meu marido. E nesse acordar, eles me procuraram e me encontraram debruçada no parapeito da piscina. E eu só lembro do meu marido gritar: Paula, desce daí, o que você está fazendo aí? A Giovana não para de chorar. E nessa hora, por um instante, é como se aquela dor, aquele sofrimento não existisse. Eu tive que engolir meu choro e voltar para minha vida para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha rotina. E passado alguns meses, aquela dor ela foi sendo acomodada, A gente vai aprendendo a lidar com ela. Nunca mais veio no meu coração nenhum desejo de tirar a minha própria vida, mas ainda assim essa dor latejava dentro de mim. E numa tentativa de ofuscar essa dor, eu fiz uma festa nesse mesmo ambiente. E
tinham mais ou menos 20 pessoas, mas tinha uma pessoa em especial que começou a falar para mim de Deus. Mas ela não falava da figura de Deus, ela falava de um Deus amigo, de um Deus presente, de um Deus vivo. E à medida que ela foi falando, eu fui desejando ter experiência com esse Deus. E eu falava, eu preciso disso, eu quero viver isso que você vive, eu quero ser isso que você está sendo, eu quero ter esse tipo de experiência com esse Deus que você está me falando que eu não conheço. E ela me fez um convite de ir para a igreja dela, ela me fez um convite de ir para as células, e assim eu comecei a minha caminhada com Deus. Já se passaram 9 anos desde que isso aconteceu. E de lá para cá, Deus tem me transformado. Deus tem mudado a minha história. No lugar, naquele mesmo lugar, um pouco antes de vir aqui para Orlando, eu coloquei meu apartamento à venda. E nós fizemos um encontro nesse local. A minha igreja de Belo Horizonte precisava de um espaço onde tivesse piscina, caso alguém desejasse batizar nesse encontro. E esse encontro chamava Mergulho. E durante todo esse encontro, o Senhor foi falando no meu coração sobre aquele lugar, sobre as experiências que eu tinha tido. E ali algumas pessoas foram batizadas. Dentre elas uma amiga, que eu tive o privilégio de batizar junto com a minha pastora. E Deus me mostrou, mais uma vez, a sua graça e a sua misericórdia. Porque no local onde existia choro, onde existia tristeza, onde existia pecados, mentiras, onde existia todo tipo de lamentação, o Senhor, através da sua graça, transformou em um lugar de alegria, de renascimento, de uma nova vida, de transformação, fazendo cumprir a palavra dele, de que aonde abunda o pecado, superabunda a graça.